Aleluia. Obrigado ao pessoal do louvor, que louvor maravilhoso. Glória a Deus pela vida de vocês. Você pode ir se acomodando no seu lugar. Que maravilha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que igreja linda. Você está pronto? Meu Deus, parece que é só esse lado aqui. Deixa eu falar para esse lado aqui agora. Pelo amor de Deus. Vocês estão prontos? Aleluia. Eu vou falar aqui um spoiler aqui. Eu vou falar aqui alguma coisa que já vai acontecer no final. Irmãos, hoje é uma noite que vai marcar a minha e a sua vida. Existem algumas coisas no meu coração para nós compartilharmos nessa noite, mas existe uma impressão muito forte de que Deus vai estar marcando coisas novas. Impressões novas dentro do nosso coração. Eu creio... Você crê nisso junto comigo? Eu creio numa noite, irmãos, onde nós vamos entrar num nível mais profundo de intimidade com Deus. De fato, Deus tem nos chamado nesses dias para nós andarmos numa vida intensa, numa vida íntima e numa vida de comunhão com o Espírito. Então eu quero dizer para você, fique pronto. Deus vai te pegar. Aleluia, Glória a Deus. Eu fico muito feliz, irmãos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Deixa eu ver a hora aqui. Eu fico muito feliz e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu sou, como o pastor falou, eu sou de Campina Grande. Vim de longe, estava participando da conferência de ministros aqui Sudeste. E eu sou esposa dessa linda e maravilhosa. Salve, salve. Ana Diniz, vocês conhecem ela? Algumas pessoas já pela fé já estão declarando algo internacional. Não é Ana Diniz, não, é Andinize. Receba essa palavra. Então, para mim é um prazer, irmão, estar aqui compartilhando e eu fico muito feliz de ver você aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite é porque eu sei que você quer receber algo da parte do Senhor. Amém? Eu estava olhando algumas coisas nesses dias, observando algumas coisas sobre a igreja perseguida nesses dias. Eu não falo no contexto do tempo da igreja primitiva, mas a igreja é perseguida nesses dias. E é interessante, irmãos, o quanto do valor que eles dão a essa palavra que nós pregamos e que está aí na sua mão. Você tem uma Bíblia aí na sua mão? Nem que seja no seu smartphone. Irmãos, é impressionante quantos milagres, quantas pessoas estão sendo curadas, pessoas cegas estão enxergando, porque simplesmente eles dão valor a essa palavra. Muitas dessas pessoas, irmãos, passam uma vida inteira sem ter o contato com a Bíblia inteira que você tem aí. E que muitos têm na sua casa 3, 4, 5, 10, 15 versões diferentes. Muitos na sua casa, onde vai abrir sua Bíblia, você abre sua Bíblia e você consegue ver o outro lado por aqueles furinhos como é que aqueles bichinhos que fura? Traça, cupim. De tanto tempo que alguns, aqui não acontece essas coisas não, é só pro lado do Nordeste. Alguns que acabam não lendo sua Bíblia. E às vezes a gente não dá valor àquilo que a gente tem. Aqueles irmãos da igreja perseguida dão valor, irmãos. E grandes coisas estão acontecendo no meio deles nesses dias de hoje. Muitos irmãos não têm um contato com a Bíblia como a gente tem, e muitos deles, e você vê isso na atualidade em vídeos da internet, quando eles têm um contato com a Bíblia, muitos deles se emocionam, choram, só faltam se rasgar, porque eles estão tendo a oportunidade de pegar na Bíblia Sagrada. Sabe, irmãos, e às vezes eu e você, nós temos essa facilidade toda que a gente tem, e no meu iPad aqui eu tenho pelo menos umas 30 versões de Bíblias, e às vezes nós não estamos dando o valor que nós devemos dar a essa palavra. Às vezes nós nos perguntamos, mas Jesus, mas Senhor, o que é que está acontecendo que minha vida não está andando? O que é que está acontecendo que a minha vida não está fluindo como deveria andar? Possa ser porque você não esteja dando o devido valor à palavra de Deus. Irmãos, essa palavra é poderosa para transformar a sua vida. Essa palavra é poderosa para abrir caminhos no deserto. Essa palavra é poderosa para fazer existir aquilo que não tem. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas eu quero dizer algo para você. Há poder. Há poder, irmãos. E eu sei que, como eu falei, se você está aqui nessa noite, é porque você confia nessa palavra, é porque você acredita nessa palavra, e você não vai sair daqui da mesma forma. Amém? Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre alguns fundamentos de fato vitais para a vida de um cristão.
Não é? Às vezes as pessoas não gostam muito de falar de fundamentos, mas fundamento é algo fundamental. É algo fundamental. Isso, bom que vocês interagem comigo, isso ajuda demais o ministro. É algo fundamental, querido, para as nossas vidas. Às vezes, irmãos, as nossas construções espirituais estão em ruínas. As nossas estruturas em Deus estão num fracasso, porque nós não estamos atentando aos fundamentos. E nessa noite, irmãos, nós vamos cavar um pouquinho para baixo. Diga assim, oxê. Nós vamos cavar um pouquinho para baixo. De fato, nós vamos cavar para baixo, ao ponto de nós desaparecermos. Eu quero dizer algo para você. Quanto mais profundo você cava suas estruturas em Deus, mais sólido você fica no seu ministério. Mais sólido, mais concreto você fica no seu chamado em Deus. Para algumas pessoas é sim desconfortável cavar para baixo. Cavar para cima não dá não, né? Tem que ser para baixo, né? Para algumas pessoas é desconfortável cavar, porque nesse momento de cavar você desaparece. Você não fica em evidência. Mas você está pronto para cavar? Você está com sua pá aí na mão? Vamos cavar um pouquinho. Existe uma planta, irmão, chamada bambu chinês. Não sei se você já ouviu esse exemplo. Se já ouviu, eu vou falar de novo. Quem está ministrando sou eu. Existe uma planta chamada bambu chinês, que é bem interessante o processo dela. Durante aproximadamente 5 anos da vida dela, ela começa crescendo para baixo. Ela cresce para baixo, vai se aprofundando, alargando as suas raízes, ao ponto de que quando chega mais ou menos aos seus 5 anos, ela começa a gerar aquele, não sei se vocês falam dessa forma, um olhinho. Um brotinho. Brotinho lá eu conheço como de pão. Né? Mas a gente vai se habituando aqui, a gente vai se organizando aqui na nossa conversa. Não é? Um brotinho, começa a surgir um brotinho depois de seus 5 anos, e esse bambu vai crescendo, crescendo, e se torna uma planta muito resistente, ao ponto de quando as tempestades vêm, as tempestades naturais vêm contra ela, ela pode até se dobrar, mas ela não quebra porque ela está enraizada, ela está profunda. Diga, as suas bases estão profundas. Eu declaro, irmão, sobre tua vida nesses dias, o teu ministério, o teu chamado, aquilo que Deus tem te confiado, sendo mais concreto, sendo mais sólido. Eu declaro sobre tua vida, irmãos, um tempo maior de intimidade com o Senhor, um tempo maior de busca com o Senhor, onde as coisas vão ser mais rápidas em menos tempo. Eu creio, irmãos, que chegou o tempo de nós desfrutarmos do sobrenatural de Deus de uma forma mais comum em nossas vidas, por conta de uma vida de intimidade, por conta de uma vida de entrega. Eu declaro no nome de Jesus nessa igreja, jovens se levantando com ousadia, como um farol, guiando o caminho aos outros para a vinda de Cristo. Aleluia. Chegou o tempo de nós andarmos, irmãos, profundos, seguros em Deus, para aquilo que Ele quer e vai fazer conosco. Amém? Diga assim, Deus me chamou para uma vida de comunhão. Diga assim, Deus me chamou para uma vida de intimidade. Diga assim, Deus me chamou para uma vida de adoração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. Aleluia. Diga, Deus é bom. Quem achou diz, Deus é bom. Quem não achou diz, espera aí. Ok. Aleluia. Algum homem ou mulher de Deus ousado pode ler? 1 Coríntios capítulo 1, do verso 7 ao 9. Sem briga, gente, sem briga, tá? Calma. Todos querendo. É só um. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O 9, até o 9. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus,
Diga assim comigo: Deus me chamou para a comunhão. Essa palavra comunhão vem do original koinonia. E essa palavra, ela é formada por um tripé. A comunhão em si, ela é formada por um tripé, que nós chamamos de o tripé da comunhão. Existem 3 bases que formam essa palavra, que é a comunhão com o mundo, a comunhão com o corpo e a comunhão com Deus. Vamos falar um pouquinho desses 3 pontos. Primeiro, comunhão com o mundo. Quando eu falo comunhão com o mundo, eu não digo você se relacionar ou você ser um com o mundo, não. Eu falo no que se diz respeito a 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 18. Exercermos o nosso chamado do ministério da reconciliação. Da reconciliar? Isso, o ministério da reconciliação. Deus nos chamou, irmãos, para nós sermos luz aqui na terra. Diga luz. Luz. Sermos referenciais. Nós precisamos entender que nós precisamos, sim, nos manter uma certa relação com as pessoas do mundo. Porque como é que o mundo vai conhecer a Cristo se ele não vê Cristo em nossas vidas? Obrigado pelos 2 améns. Como é que o mundo vai reconhecer a Cristo, irmãos, se nós não formos um espelho de Cristo através do nosso andar, através do nosso proceder, estando junto com eles? Entenda o significado de juntos. Vocês estão comigo? Então Deus nos chamou para nós termos comunhão com o povo do mundo. Sermos um referencial. E quando... Eita Jesus. E quando eu digo ter comunhão, irmãos, não é compactuar com as coisas do mundo. Você está aqui nessa terra para ser um referencial de Deus. Então tenha cuidado. Tenha cuidado no seu trabalho, queridos. Tem crente aqui? Então tenha cuidado no seu trabalho, irmãos. Tenha cuidado no seu relacionamento com seus amigos de trabalho. Não é lícito você estar rindo junto com ele em piadas imorais, não. Você está aqui nessa terra para ser diferente. Você não está aqui para ser mais um, não. Não. Você não está aqui para ser mais um. Não. Tire isso da sua cabeça. Não, eu sou crente, sou daquela igreja. Já faz 5 anos que eu estou lá, mas como é o nome da igreja mesmo? Verbo da vida, Irmão, você não está aqui para ser qualquer um, não, irmão. Mais um, não. Você está aqui para ser diferente. Então, tenha cuidado no seu relacionamento, no seu trabalho. Homem, cuidado com piadinha imoral. Jovem, cuidado com a internet. Mulher, teu corpo é santo. O seu corpo, mulher, é para o teu marido. O teu corpo não é para seduzir o irmão da igreja, não. Eu sei que Deus está falando. Mulheres, pelo amor de Deus, cuidado com o seu proceder, cuidado com o seu andar, cuidado com o seu linguajar. Eu escutei algo muito claro aqui agora. Se já é feio mulher fofocar, homem crente fofocando, é frouxo. Alguns vão saber o que é. Então a sua relação, irmãos, com o mundo é uma relação de ser um exemplo. É ser uma relação de ser um referencial. De ser um diferencial. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo mesmo? Diga, eu nasci para ter comunhão e ser um referencial para o mundo. Esse é o primeiro ponto desse tripé da comunhão. Com o mundo. O segundo é o quê? O corpo.
Corpo. O segundo é o quê, querido? Eu sei que você estava prestando atenção. É o quê? Não entendi. É o quê? Isso. Comunhão com o corpo. Irmãos, você não nasceu para viver numa bolha isolada, não. Você não nasceu para congregar pela internet, não. Não, eu congrego na internet e mando meu dízimo online. Olha aí. Você nasceu, irmãos, para ter comunhão um com o outro. Você precisa, irmãos, desse contato. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Se estiver faltando um dente, não tem problema não, bota um dedinho assim. Diga assim para ela: ei, eu preciso de você. Agora olhe dentro dos olhos dela e diga assim: Satanás. Não, calma. Não é para você aproveitar esse momento e xingar seu irmão. Deixa eu repetir de novo a minha entonação. Olhe para ela de novo. Diga assim: Satanás não vai impedir a nossa comunhão. Irmãos, nós nascemos para isso aqui, irmãos. Uma brasa sozinha, ela apaga. Mas um local cheio de brasa, o que é que acontece? Pega fogo o negócio, irmãos. Pega fogo. Em Atos, no capítulo 2, verso 42, a Bíblia diz que os discípulos, eles estavam juntos no partir do pão, na comunhão, nas orações, e grandes sinais e maravilhas eram feitos por meio deles. Eles não estavam sozinhos, eles estavam juntos, irmãos. Eles tinham tudo em comum. Então é na comunhão com o corpo, onde você tem liberdade de conversar com o irmão. Irmão, eu estou precisando, estou passando por uma necessidade, eu estou passando por uma situação. Vamos orar aqui? Nós somos corpo, irmãos, nós somos famílias, nós precisamos sim um do outro. Eu vou dizer de novo, você não nasceu para viver isolado numa bolha não, queridos. Nós precisamos estar juntos. Mas graças a Deus que nós como corpo de Cristo, não existe divisões dentro da igreja. Não existe grupinhos dentro da igreja. Não existem facções dentro da igreja. O grupo de fulano, o grupo de ciclano. Graças a Deus que não existem essas coisas aqui. Porque a Bíblia diz que onde há esse tipo de coisa, divisão, facção, há toda sorte e tipo de demônios. Se por um acaso, em algum lugar que você conheça, existam pessoas que estejam se levantando uma contra a outra, perceba algo. Não é algo natural, é algo espiritual sobre a vida dela. E seja rápido para agir, passando para a liderança. Você está preservando o corpo de Cristo. Diga: eu nasci para ter comunhão com o mundo, comunhão com o corpo. E o outro tripé da comunhão é o quê? Comunhão com Deus. Irmãos, esse é a ênfase que a gente vai dar nessa conversa que a gente está tendo aqui. É o pilar principal da tua vida, irmãos. Porque se você não estiver bem com a sua comunhão com Deus, como é que você vai ser um referencial para o mundo? Como é que você vai estar bem com os seus irmãos se você não tem uma comunhão com Deus? A essência da nossa vida, preste atenção nisso, queridos, a essência da nossa vida é ter comunhão com Ele. Quando nós vemos a Bíblia na criação, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 1, a gente vê que Deus cria as aves e os peixes da água, mostrando essa relação entre a água e o peixe. Quando Deus cria o gado, os répteis, Ele tira da terra, mostrando essa relação entre a terra e o ser que o criou, que foi criado, perdão. Mas quando Deus cria a mim e a você, Ele faz diferente. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e o quê? E semelhança. Mostrando para mim e para você a nossa total dependência. Nossa total dependência com Ele, queridos. Nós dependemos da comunhão com Deus, irmãos. Existe um vazio dentro do homem que o homem quer preencher com qualquer outra coisa. Com drogas, com outros vícios, com prostituição.
Mas, irmãos, esse vazio só é preenchido com aquele que nos criou. Diga, eu nasci para viver uma vida de comunhão. E Deus tem, irmãos, nos chamado para nós estarmos íntimos com Ele. Se você ficou triste agora, Deus tem nos chamado para nós estarmos íntimos com Ele. A Bíblia fala lá em Gênesis, acredito que seja o capítulo 5, fala de um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque era tão próximo, isso numa velha aliança, mas ele era tão próximo, tão íntimo de Deus, que Deus tomou ele para si. Eu creio, irmãos, que nesses dias muitos que estão aqui vão desaparecer. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, rapaz, não, Felipe, não, você não pode ser Felipe, não. Não, tem umas entradazinhas aqui, pode ser que seja ele. Não, isso não pode ser Felipe, não, porque eu estou olhando para Felipe e não estou vendo mais Felipe. Eu estou vendo como se fosse a própria imagem de Deus através da vida de Felipe. Eu creio, irmãos, que nesses dias as pessoas vão olhar para você e não vão ver mais você, mas vão ver a própria imagem daquele que te criou para comunhão com Ele. Ei, chegou o tempo de nós andarmos num nível mais intenso de comunhão com Ele. Você nasceu para isso, queridos. Você nasceu para comunhão com o Pai. E quanto mais profundo em comunhão, quanto mais profundo, menor vai ser os efeitos das adversidades que possam vir contra a tua vida. Enquanto a irmã Michele ministrava o louvor aqui, ela falou algo que eu me lembrei aqui. Existia certa vez um homem que estava nadando nas profundezas do oceano. Eu acredito que Ana já deu esse exemplo na aula. Ele estava nadando nas profundezas do oceano, e ele lá nadando e desfrutando das belezas que ali Deus criou. E de repente ele sentiu como se fosse algo impulsionando, mexendo, e quando ele olha para cima, ele vê uma espuma grande passando por cima dele, uma grande espuma passando por cima dele, e ele continuou lá nas profundezas, desfrutando da beleza de Deus. De repente, quando ele sobe e olha para o litoral, né? Litoral para a terra, né? Quando ele levanta e olha para a terra, ele percebe que tudo aquilo que antes era terra, que antes era praia, tinha sido destruído por um tsunami que passou por cima dele. Quanto mais profundo, irmãos, você está, menor é o poder das situações que vêm contra a tua vida. Quando você decide estar profundo, irmãos, em Deus, as situações vão vir contra você, mas pode até te balançar, mas o teu foco é outro, irmãos. Quando você decide, irmãos, estar profundo em Deus, você percebe que você não tem tempo para se preocupar com besteira. Quando você percebe que o seu foco é estar íntimo com o Senhor, você não perde tempo, irmãos, se preocupando como é que você vai pagar essa, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta do carro? Eita, tem um cheque para cobrir amanhã. Quando você está profundo em Deus, irmãos, essas situações são pequenas. Diante da profundidade que você tem em Deus. Eu não quero te dizer que você vai deixar de pagar a conta. Mas enquanto você cuida das coisas do Senhor, enquanto você cuida de buscar a Ele, ter uma vida de intensidade, de intimidade com Ele, as coisas que antes demoravam mais tempo, agora vão ser mais rápidas. Porque antes você buscava as coisas na sua própria força, do seu próprio jeito, como é que eu vou fazer e como é que vai ser. Mas quando você decide colocar os seus ouvidos espirituais em Deus e atentar o seu coração naquilo que Ele tem para você, as instruções são rápidas. As coisas se tornam mais rápidas em menos tempo. Porque você está mais sensível, escutando a voz daquele que te criou. Oh, relógio abençoado. Acho que essa pilha está nova do relógio, aí está passando rápido. Diga, Deus me criou para uma vida de comunhão. Diga, Deus me criou para uma vida de intimidade. Existe uma ferramenta de Deus, irmãos, para nós estarmos conectados com Ele
que se chama adoração. Deus nos chamou para vivermos uma vida de comunhão também através da adoração. Diga, adoração. Abre a tua Bíblia, por favor, lá em Lucas, no capítulo 4, verso 8. Você está aprendendo alguma coisa? Lucas, no capítulo 4, verso 8. Quem achou pode ler, por favor. Ok. Existe uma versão que diz: só a Ele adorarás. E depois só a Ele servirá. Eu queria ficar com essa versão. Nós percebemos aqui uma doutrina bem interessante que Jesus fala. Que primeiro Primeiro vem o quê? Adoração. E depois você faz o quê? Depois você serve. A Bíblia está falando, meu irmão, Jesus está falando que a adoração, ela vem antes do serviço. Sabe, deixa eu te dizer algo, independente do chamado que você tenha. Nos cinco dons ministeriais ou no Ministério de Socorros. Independente daquilo que você foi chamado. Antes do seu serviço, vem a adoração para o Senhor. Diga assim, eu nasci para adorar ao Senhor. Se você não sabia qual é o teu chamado, eu vou te dizer nessa noite, eis que eu te digo, você nasceu para adorar ao Senhor. Esse é o teu primeiro chamado, queridos. Adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Adorar ao Senhor. Quando nós vamos estudar um pouco a Bíblia, ler um pouco e entender um pouco sobre essa palavra adoração, sobre o adorar, adoração, a primeira vez que essa palavra surge é lá em Gênesis, no capítulo 22, quando Abraão ele vai sacrificar o seu filho Moisés, amém? Oi? Como era o nome do menino? Quando Abraão, fica ligado, crente. Quando Abraão, ele vai sacrificar o seu filho Isaac, ele sai junto com Isaac, eu vou resumir a história, ele sai junto com seu filho, juntamente com 2 escravos, e ele fala com os escravos, fiquem aí que nós vamos adorar e voltaremos. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala sobre a palavra adoração, adorar, certo? Existe um termo chamado a lei da primeira menção, que é aonde essa palavra foi mencionada pela primeira vez na Bíblia. E nessa lei da primeira menção, nós vemos aqui em Gênesis 22, a primeira vez que é mencionada essa palavra adorar, adoração. E é muito interessante porque nós podemos, pela lei da primeira menção, retirar princípios poderosos dessa primeira citação. E eu trouxe aqui para você um dos significados dessa palavra, adoração. Adoração significa inclinar-se, se prostrar. Essa aqui eu acho perfeita, irmãos. Beijar a face. Eu não sei, irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Deixa eu só colocar um dedinho aqui. Eu quero dizer algo para você. Você não, eu vou falar isso com todo respeito. Você não tem intimidade suficiente para se levantar daí e dar um beijo na minha face. Você tem? A não ser a minha esposa, que é braba, meu irmão. Mulher paraibana, é brava. Faça uma cara de brava, pessoal. Convenceu não, essa cara de brava. Você não tem intimidade de se levantar daí e dar um beijo no meu rosto, a não ser a minha esposa. Eu vou dizer novamente, eu digo isso com todo respeito a vocês. Vocês não têm intimidade suficiente comigo de fazer isso. Com todo respeito, amém? Mas também não venha não, tá? Esse ponto, beijar a face, irmãos, mostra algo de muita intimidade. A adoração, queridos, é algo íntimo com o Senhor.
Outro ponto, outro significado dessa palavra adoração é cair no chão, colocar seu rosto em terra, e essa outra perfeita, entregar o seu mais precioso. Adoração, entregar o seu mais precioso. Eu acredito que alguns aqui têm a sua vida como preciosa. Ou não? Não, minha vida, não estou nem aí com minha vida, não. Já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, então... Não é assim, irmão. Você tem a sua vida como preciosa. Então, na adoração, você entrega a sua vida aos pés do Senhor. Beijando a face dele em intimidade. Meu Deus. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. E você não vai ficar olhando para mim assim. Você vai entender daqui a pouco. Entenda uma coisa, queridos. Você só adora aquilo que você conhece. Você só confia em quem você acha digno de confiança. É isso ou não? E nessa noite, irmãos, Deus está nos chamando para nós entrarmos, sim, num nível de mais intimidade com Ele. Adoração não de fato, adoração é algo mais do que nós cantarmos simplesmente uma canção na hora do louvor. Vamos adorar o Senhor. E não é assim não. Assim. Vamos adorar o Senhor. Pescocinho para lá. Irmãos, adoração é muito mais do que cantar uma música. Adoração, queridos, eu posso dizer para você que é você deixar com que as verdades dessas músicas que estão sendo cantadas invadam o seu ser, fazendo com aquilo que você está escutando e cantando se torne vida dentro de você. Num momento eu vou falar dessa forma, num momento de adoração, não é só abrir a boca e cantar e levantar a mãozinha, não. Levantar as mãos é uma expressão, sim, de louvor. Porque quando você levanta, de louvor ou de adoração, porque quando você levanta suas mãos, existem alguns significados. Quando alguém vai assaltar outra pessoa, quando a pessoa chega para assaltar, é um assalto. Normalmente não se levanta as mãos. O levantar de suas mãos na hora das suas mãos, não. Das mãos de outras pessoas, na hora de amém, igreja? Na hora de um assalto, é dizendo, não. Tudo que eu tenho aqui pode levar. O que eu tenho aqui é seu, pode levar. Não é assim? Deixe só minha vida, mas pode levar. Quando você está aqui, num momento de culto, num momento de louvor e adoração, quando você está levantando suas mãos a Ele, você está dizendo assim, Pai, minha vida, oxe, pode levar. É sua, Pai. Eu não falo isso no sentido de pode me matar, não. Eu falo no sentido de, Pai, a minha vida é sua. Faça como você quer, Pai. Você tem a minha vida nas suas mãos. Eu tenho 2 filhos pequenos, irmãos. Heloísa e Caleb. Heloísa de 6, Caleb de 5 anos. Quando eu chego do trabalho, eu posso estar mais cansado que seja. A primeira coisa que eles fazem é correr em minha direção e levantar os bracinhos e, pai, vamos ficar abraçado, me pega no colo, me pega no braço. Levantar as mãos para ficar abraçado com o pai. Quando você está aqui, irmãos, nesse período de louvor e adoração, quando você levanta suas mãos, é como se você dissesse ao seu pai, Pai, eu preciso dos teus braços. Porque é nos teus braços que eu encontro segurança. Porque é nos teus braços que eu encontro paz. É nos teus braços que eu encontro refrigério. É nos teus braços, Senhor. É nos teus braços, Pai, que eu encontro paz. Adoração, irmãos, é algo um pouquinho a mais do que simplesmente cantar. Quando você adora ao Senhor, você pode até cantar. Não é para adorar o Senhor, você tem que cantar. Adoração ao Senhor não é cantar, mas você pode cantar também adorando ao Senhor. Sabe, irmãos, Deus não está à procura de adoração, não, queridos.
Deus está à procura de adoradores. Porque Ele sabe que quando Ele acha o adorador, ali vai ter adoração. Ali vai ter adoração. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus carente de adoração. Digo, meu Deus. Digo, meu Deus. Não é um Deus carente. Irmãos, carente é o diabo. Que ele faz com que os seus seguidores, os seus escravos, ele obriga os seus escravos a adorar a ele. Mas não, nós somos livres. Eu aqui estou trazendo a palavra para você nessa noite, mas eu não estou impondo nada para você. Eu estou impondo alguma coisa? Você é livre para adorar ao Senhor. Diga, Deus me chamou para uma vida de adoração. Quando a gente vê lá em Êxodo, no capítulo Tabernáculo 24, 25, lá em Êxodo, no capítulo 25, Deus tem uma conversa com Moisés. Eu vou parafrasear assim, tem algum problema para você? Deus teve uma conversa com Moisés, e Deus mostrou a Moisés qual era o caminho para se chegar na presença dele. E Deus mostra isso através do tabernáculo. Tabernáculo. Então, tabernáculo. Vocês gostam, né? Vocês gostam. E Deus mostra o caminho para se achegar na presença dele através disso. E é interessante nós entendermos, a Bíblia mostra que o tabernáculo, tabernáculo. Tá, agora vamos tabernacular. Agora eu virei um especialista na palavra. Agora melhorou. Quando nós vemos a divisão do tabernáculo, a Bíblia fala que ele é dividido em 3 bases, em 3 partes. O átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. Eu queria uma ajuda, a gente vai colocar aqui em cima, fica mais fácil para a gente exemplificar. 3 cadeiras, por favor. Pronto, já tem uma aqui, falta só mais 2. Para frente. Pastor, eu posso subir? A Bíblia fala, queridos, de 3 partes do tabernáculo. Eu quero encerrar, eu vou já encerrar com isso, tá? Fiquem tranquilos, irmãos, não saiam agora não, já encerrar. A Bíblia fala sobre essas 3 partes do tabernáculo. Átrio, fica comigo, tá? Átrio, santo lugar e o Santo dos Santos. Entenda uma coisa, a Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 10, diz que o Velho Testamento, a lei, era a sombra das coisas que estavam por vir, certo? Então, muitas coisas do Velho Testamento são referência das coisas para o Novo Testamento. Ok? Não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo. Você pode ver isso em casa. Mas olha que algo interessante aqui, queridos. A gente vê o átrio, a Bíblia trata o átrio como a carne. Aqui, irmãos, num contexto de adoração, aqui é a carne. Aqui é a alma. E aqui é um espírito. Eu preciso de um espírito aqui. Alguém que tenha cara de espírito aqui. Fica até difícil. Senta aqui, espírito. Irmãos, nós precisamos entender que para nós, no caminho, desse caminho que nós falamos aqui, o caminho para chegar ao Senhor, por assim dizer, no contexto da nova aliança, um caminho para nós adorarmos de fato daquilo que Deus tem nos chamado, porque entenda uma coisa, Deus não nos chamou para nós adorarmos na carne. Nem adorarmos. Deus nos chamou para adorarmos. Mas às vezes, queridos, no momento de louvor e no momento de adoração, para alguns não é tão simples romper essas barreiras. Fica comigo, você vai ser muito edificado com isso.
Para alguns não é tão simples romper essas barreiras, porque às vezes, irmãos, no momento de louvor e adoração, vou trazer num contexto congregacional, num contexto aqui da igreja, durante o período de louvor, durante a parte da música. Às vezes, irmãos, você está aqui, você chega na igreja e simplesmente enquanto o grupo de música, maravilhoso de vocês, parabéns, está aqui ministrando música, você simplesmente levanta suas mãos. Jesus, para as cadeias, quebrar as cadeias. As cadeias, né? Paz, queridão, tudo bem? Isso não passa, irmãos, de uma adoração carnal. É carne, irmãos. E carne fede, irmãos. Deus não te chamou, irmãos, para você viver adorando ao Senhor nesse nível aqui, não. Faz quanto tempo? Nós lemos ali alguns princípios de adoração, algo que significa adoração, alguns significados de adoração. Faz quanto tempo que você não se prostrou na presença do Senhor no meio da adoração? Não precisa falar nada, não. Quanto tempo que você não ficou de joelho e colocou o seu rosto em terra? Eu não sou religioso. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque a presença do Senhor já habita dentro de mim, então eu só faço yes, my Father. É assim, pastor? Yes, my... Very. Nós precisamos sair desse nível da carne, irmãos. Quando nós estamos adorando ao Senhor nesse nível, no nível da carne, tudo fica muito... te tira da atenção muito rápido. Você está aqui, você olha para o relógio, ventilador rodando, barulho do ar-condicionado. Alguém fez ha. Aqui, te tira a concentração muito rápido. É carne. Nós precisamos entender, irmãos, e nós vamos, como eu falei no início, nós vamos nessa noite entrar naquele nível ali. Oh, que animação sua. Uhul, vamos lá. Oh, deixa eu dizer de novo para ver se você melhora. Irmãos, eu vou mudar até a entonação da minha voz. Amados irmãos, nessa noite eu quero te dizer algo. Nós vamos entrar num nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Acabou, pastor. A administração vai ser tudo assim agora. Então, vamos continuar. Nós precisamos entender, queridas, que nós temos que sair desse nível de adoração da carne. Nós precisamos colocar a nossa alma, a nossa carne no lugar dela e nos submetermos às instruções que Deus está dando naquele momento. Quando você decide fazer isso, irmãos, você está andando por esse nível, você começa normalmente por aqui. Mas rapidamente, você começa a se conectar com aquilo que está sendo cantado, com aquilo que está sendo ministrado. E você vai andando no seu nível de comunhão com Deus, você vai andando na sua intimidade com o Senhor. E você começa, você nem percebe, mas olha só, você começa a entender, é como se você começasse a entender que você não está mais escutando o irmão tossindo. Você não está mais escutando o ventilador. Você não está mais preocupado com a hora. Você está começando a andar para um novo nível de intimidade com o Senhor. Quando você vai chegando nesse nível, irmãos, você começa a se despreocupar com a hora de pegar um menino no departamento infantil. Você começa a se despreocupar, se for no domingo, com o Jornal Nacional, com o Fantástico. Pra você ver como eu sou ligado na programação. Mas quando você começa a chegar nesse nível, irmãos, as coisas de fora começam a perder força e as coisas internas, as coisas de dentro, começa a tomar uma tônica mais forte. Nesse nível, quando você chega aqui, mesmo não sendo ainda o ponto, mas você consegue se conectar de uma forma melhor com Deus. Você consegue escutar a música que está sendo cantada, você consegue escutar e tomar ela para si, e meditar em cada letra, em cada canção, em cada frase. Você percebe como se fosse uma paz tomando conta de você. E para muitos irmãos, e eu posso dizer assim, infelizmente, muitos que estão aqui nessa noite, muitos já chegaram nesse nível e, rapaz, que coisa boa, hoje eu adorei ao Senhor de uma forma que eu nunca adorei. Ei, deixa eu te dizer, tem mais.
tem um nível mais profundo. E você está aqui, queridos, concentrado no Senhor, esqueceu aquela parte. Você está aqui e você começa a se aprofundar nele. As canções começam a tomar conta de você de uma forma mais intensa. Você não escuta mais nada. Você não escuta ninguém. Você perde até a noção do tempo. Você perde até a noção do teu próprio corpo. É como se o teu corpo começasse a ficar dormente. Você começa a perder até as forças. É o que nós lemos ali. Um dos significados de adoração. Cair no chão. No meio da adoração, você começa a entrar mais profundo em Deus, mais sensível a todo aquele ambiente. Teu corpo já está perdendo a força. E quando você chega nesse ambiente de adoração, irmãos, você é como se você escutasse um comando dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, aqui você ainda tem palavras para falar. Aqui é como se as palavras acabassem. E você escuta de uma forma clara as instruções de Deus para a tua vida, para aquilo que você tanto precisa. Você escuta seu pai dizendo: filho, você não está só. Você não foi criado para desonra. Você foi criado para honra. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu com um propósito, filho. Você nasceu para o louvor e glória da minha graça. Não temas. Não se assustes. Porque eu estou contigo. Você pode passar pelo fogo, mas você não vai se queimar. Você pode passar pelas águas, mas você não vai se molhar. Porque eu estou contigo, filho. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para que não cumpra aquilo que eu prometi na sua vida, porque eu sou fiel. A cana trilhada não quebrará, nem se apagará o pavio que fumega, mas eu cumprirei tudo aquilo que eu prometi para você, filho. Recebe paz, recebe refrigério da minha parte. Porque eu, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que virá, eu estou contigo e digo: não temas, não temas, descansa em minha presença, deleita-se em mim e verás a manifestação daquilo que você tem tanto crido. Eu não estou com minha mão encolhida, mas eu estou com minha mão estendida, filho, para te dar tudo aquilo que você precisa. Eu te chamo, filho, vem para esse lugar. Vem para esse lugar. Lugar de intimidade. Lugar de comunhão. Lugar de refrigério. E você começa a escutar, a ouvir as instruções do teu Pai num momento de adoração. E queridos, Deus está nos chamando nessa noite. Deus está nos chamando nessa noite para nós entrarmos num nível mais intenso. Para nós sairmos de uma adoração da carne, sairmos de uma adoração da alma e entrarmos numa adoração em espírito. Contemplarmos de fato, face a face, o Senhor. E nessa noite eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos colocar um pouco em prática aquilo que nós aprendemos nessa noite. Eu queria que, com uma atitude de fé mesmo, você levantar as suas mãos. Agora você já entende um dos significados de levantar as mãos. E eu queria que você não olhasse para mim, mas você olhasse para dentro de você.
se é que eu posso falar dessa forma, e você deixasse sair da sua boca palavras de gratidão, reconhecendo a grandeza do teu Deus, reconhecendo a grandeza do teu Pai, se desconecta com a tua carne, se desconecta com a tua carne, e começa a andar num nível mais profundo com Deus. Isso, levanta tuas mãos. Um tempo de mais intensidade, um tempo de mais intimidade com o Senhor.